Olá, eu sou o Júlio e você está no espaço do Minuto a Minuto Melhor. O tema dessa vez é sobre os 2 segredos que as pessoas bem-sucedidas na vida fazem secretamente. Se observarmos ao nosso redor, veremos pessoas cujo trabalho, família e relacionamentos parecem misteriosamente bem-sucedidos. Algumas estão vivendo uma vida em ascensão, enquanto outras enfrentam dificuldades no trabalho, em casa e nos relacionamentos, vivendo uma vida em declínio. Muitos estão posicionados no meio dessas 2 extremidades. Então, se você tivesse que escolher apenas uma dessas 3 vidas, sem dúvida escolheria uma vida em ascensão. Agora, o que diferencia as pessoas que vivem uma vida em ascensão daquelas que não vivem? Na verdade, a maioria das pessoas com uma vida em ascensão está usando técnicas secretas. São truques nos bastidores para tornar a vida melhor. Utilizando esses segredos, eles constroem uma vida plena e uma vida ideal. Portanto, nessa ocasião, vou apresentar o que as pessoas bem-sucedidas na vida fazem secretamente. 2 segredos. Embora eu tenha mencionado truques, as ações são todas simples, são fáceis, mas extremamente eficazes. Se você conseguir dominar esses 2 truques, sua carreira, sua vida familiar, seus hobbies e seus relacionamentos seguirão tranquilamente, e sua vida mudará dramaticamente. Então, sem mais delongas, vamos lá? O primeiro segredo que as pessoas bem-sucedidas usam é a modelagem. Quando pensamos nos magnatas do mundo, muitos de nós lembramos de Bill Gates e do investidor Warren Buffett como grandes exemplos de sucesso. Bill Gates compartilha sua chave para o sucesso na vida: imitar as boas ações dos outros. Da mesma forma, Warren Buffett expressa que a chave é imitar as boas ações dos outros. Ambos dizem a mesma coisa. Esse ato de imitar as boas ações dos outros é o que chamamos de modelagem. Aqueles que vivem uma vida em ascensão, praticamente todos fazem isso. Bill Gates estudou minuciosamente Napoleão, que conquistou a Europa, e ele mesmo conquistou o mundo com computadores. Konosuke Matsushita modelou sua forma de pensar com base no grande sucesso de Toyotomi Hideyoshi, saindo de um modesto trabalho de uma loja de incenso para fundar a Panasonic. Einstein estudou o deus da física Newton, e quando entendeu completamente os pensamentos de Newton, as ideias começaram a surgir para ele. Como resultado, ele se tornou uma figura proeminente na física. Ichiro Suzuki, ao refletir sobre sua infância, diz: "Eu sempre imitava meus ídolos." Quando se tornou um jogador da Major League, ele compartilhou: "O incrível sobre os jogadores da Major League é que, uma vez que reconhecem que alguém é um jogador incrível, até alguém que já acertou 2.500 rebatidas vem pedir conselhos. Isso é um ponto grandioso. Isso é o que faz as pessoas bem-sucedidas, imitando de forma exaustiva." Sam Walton, que transformou uma pequena loja de variedades na maior cadeia de supermercados do mundo, Walmart, disse: "A maioria do que fiz foi imitar alguém." De fato, Walton passava mais tempo em outras lojas do que na própria, buscando constantemente aspectos positivos. Vale ressaltar que a Walmart continua sendo a empresa com o maior faturamento do mundo até hoje, superando Amazon e Apple, resultado acumulado de anos de modelagem. Portanto, a modelagem é o melhor caminho para criar uma vida em ascensão e uma vida ideal. De maneira clara, por exemplo, se você possui uma loja de lamen, observe atentamente outras lojas populares. Saudações, entonação de voz, sorrisos, uniformes, disposição de mesas, menu, limpeza, tempero, entre outros. Se houver algo diferente em comparação com a sua loja, é melhor modelar rapidamente. Se um colega de trabalho atingiu 800 pontos no TOEIC, pergunte a ele qual livro de referência está usando e como está estudando, e tente desafiar-se da mesma maneira. Se notar que a esposa do vizinho tem uma pele bonita, pergunte a ela o que está usando e como faz a sua rotina de cuidados com a pele, e tente fazer o mesmo imediatamente. Se você quer ser uma pessoa gentil e de grande coração como seu mentor, observe cuidadosamente como ele fala, anda, se expressa, sua postura,
roupas, seus pertences e então imite-os. De forma curiosa, quando imitamos a forma, gradualmente até o modo de pensar se torna semelhante. Você conhece a reputação do Katsutera? A loja Bumeido originalmente gerenciava uma loja de caçuteira de forma modesta em Nagasaki. Um dia, ouviram uma história de um funcionário da Mitsukoshi. Em Osaka, há uma loja de sukiyaki que está fazendo muito sucesso. Vamos lá conferir? Ao chegar à loja de sukiyaki, ela estava de fato prosperando. E na placa estava escrito: a carne é a número 1 e o ramal do telefone é o número 2. O que é isso? Corajosamente, perguntei ao funcionário e ele explicou que o sucesso da loja é atribuído à placa. Ok, vamos modelar isso. E assim surgiu o Katsutera. Katsutera é o número 1. O telefone é o número 2. O lanche das 3 horas é Bumeido. Graças a esse slogan fácil de lembrar, a Bumeido se tornou a melhor loja de caçuteira do Japão num piscar de olhos. Uma história encantadora, incrível, não é? Incrível como a fortuna da Bumeido mudou com apenas um modelo. Telefone é o número 2. Uma ideia como telefone é o número 2 dificilmente surgiria, mesmo para alguém formado na Faculdade de Economia da Universidade de Tóquio, mas com a modelagem basta imitar e os resultados já foram comprovados. Realmente, deixar de fazer isso é uma pena. Você também pode ver por que Bill Gates e Warren Buffett concordam que imitar as boas ações dos outros é essencial. A modelagem pode ser aplicada por pessoas de todas as idades, seja para trabalho, saúde, relacionamentos, estudo, esportes, hobbies, trabalho extra, culinária, beleza, criação de filhos, melhoria de personalidade, qualquer coisa. Por sinal, a imitação desempenha um papel crucial no processo de modelagem. Assim como uma criança observa e imita os comportamentos dos adultos ao aprender a falar, em nossas vidas, a prática de imitar pode ser comparada a um tipo de modelagem consciente. Ao observar e replicar as ações bem-sucedidas dos outros, buscamos aprimorar nossas próprias habilidades e alcançar resultados semelhantes. É como se estivéssemos construindo o nosso próprio conjunto de ferramentas, inspirado nas experiências e conquistas daqueles que admiramos. Então, o segundo aspecto do que as pessoas bem-sucedidas na vida fazem é assumir a responsabilidade. Isso é algo profundo. O ganhador do Prêmio Nobel Shinya Yamanaka diz: quando algo ruim acontece, pense que é responsabilidade sua, ou seja, sua própria culpa. E quando algo bom acontece, agradeça. Esses dois princípios têm sido meu lema pessoal. No caso de Konosuke Matsushita, ele pensava assim: quando as coisas correm bem, acredito que foi sorte. E quando não correm bem, acredito que a culpa está em mim. Atletas também seguem essa mentalidade. Quando alcançam bons resultados, expressam gratidão dizendo que é graças ao apoio de todos. E quando os resultados são ruins, atribuem a responsabilidade a si mesmos, dizendo que foi por falta de habilidade. Assim, assumir a responsabilidade quando algo ruim acontece é o segundo truque que as pessoas bem-sucedidas na vida utilizam. Por exemplo, se você tem um chefe que é frio apenas com você, a sugestão é considerar que isso é culpa sua. Talvez algumas pessoas, ao ouvir isso, sintam que é uma conversa rigorosa, mas na verdade não é. É uma conversa inteligente. Para tornar isso mais compreensível, vou contar uma história simples. Havia uma vez um homem chamado Taro, que sempre andava descalço. Um dia, ao caminhar, ele pisou em algo doloroso e exclamou: "Quem foi o responsável por jogar lixo aqui?" Andando. Ai! Quem foi o responsável por jogar lixo aqui? Um senhor idoso que testemunhava a situação se aproximou e perguntou: "Quem você acha que é o culpado?" Taro respondeu: "É óbvio que é quem jogou o lixo. Certamente, a pessoa que jogou o lixo pode ter cometido um erro. No entanto, vamos deixar essa questão de lado por um momento e considerar: e se o culpado for você?" Se eu for o culpado? Se eu for o culpado, é porque não estou usando sapatos? Ah, entendi. Eu só preciso calçar sapatos. Obrigado, senhor. No dia seguinte, Taro começou a usar sapatos e passeou alegremente todos os dias.
Concluindo, espero que você tenha entendido, mas dizer aquele cara é o culpado ou esse cara é o culpado não resolve nada. No entanto, se considerarmos a possibilidade de sermos os culpados, as soluções aparecem rapidamente. Se as colocarmos em prática, podemos alcançar um futuro melhor. Voltando à história anterior, por que ele é tão frio apenas comigo? O chefe é uma pessoa terrível, uma pessoa injusta. Reclamar assim não resolve nada. No entanto, se considerarmos a possibilidade de eu posso estar errado, então talvez o Sr. Yoshida possa se dar bem com o chefe. Talvez seja uma boa ideia tentar conversar, ou talvez comprar um livro sobre como se dar bem com o chefe e tentar várias abordagens. Com certeza, alguma solução surgirá. Se pensar que escolher essa empresa foi um erro da sua parte, provavelmente decidirá sair rapidamente ou começar a procurar por uma nova oportunidade de emprego. Se o tempo estiver chuvoso e as vendas de sorvetes estiverem baixas, em vez de culpar o clima, culpe a si mesmo. Se pensar que os clientes não vêm por sua culpa, você consegue pensar em criar sorvetes que vendam mesmo em dias frios ou oferecer o dobro de pontos em dias chuvosos. Certamente alguma ideia surgirá. Em outras situações, como quando as crianças não comem pimentões, o trem atrasa e você se atrasa para o trabalho, ou congestionamentos em locais turísticos, se considerarmos que somos os culpados, certamente teremos ideias para tentar algo diferente na próxima vez. Certamente isso levará a um futuro melhor. Tokoro George diz o seguinte: se nesse momento não consigo fazer minha esposa sorrir, é porque eu, que não consigo fazê-la sorrir, sou o único culpado. Pensando assim, você consegue perceber coisas que talvez não tenha notado ultimamente, como não ter expressado palavras de gratidão ou perceber que não saem para jantar juntos há 2 anos, por exemplo. De alguma forma, você começa a ver o que precisa ser feito. E se você colocar isso em prática, o relacionamento entre marido e mulher certamente melhorará. Espero que tenha entendido os benefícios de pensar que é sua culpa. Quando algo ruim acontece e você pensa que é sua responsabilidade, boas ideias surgem, levando a uma vida ascendente para um futuro melhor. Em contraste, viver culpando os pais, o chefe, a empresa, a economia, o país, a má sorte e assim por diante, resulta não apenas em uma vida que não melhora, mas também numa vida chata e cheia de reclamações, em que você precisa viver constantemente como uma vítima. A questão é se, quando algo ruim acontece, você se culpa ou culpa os outros? Se você chegou até aqui, tenho certeza de que escolherá a primeira opção. Culpar a si mesmo quando não é culpa sua pode parecer estranho no início, mas você se acostuma rapidamente, torna-se fácil. E quando você experimenta os benefícios de assumir a responsabilidade, tenho certeza de que isso se tornará um esforço divertido e interessante. Então, resumindo, as 2 coisas que as pessoas bem-sucedidas na vida fazem secretamente e que compartilhei hoje são essas. Ao utilizar a modelagem, você consegue crescer surpreendentemente rápido. Você consegue obter ideias que nunca pensaria por conta própria. Quando algo ruim acontece e você pensa que é sua culpa, boas ideias e soluções são encontradas. E ao colocar essas soluções em prática, você terá uma vida ascendente com menos problemas. Essas 2 são como um imã poderosos, atraindo uma vida diária melhor e mais realizada. Se você as utilizar plenamente, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, poderá experimentar dias maravilhosos e uma vida especial que até mesmo você se surpreenderá. Então, é isso por hoje. Agradeço sinceramente por assistir até o final. Gostaria de encerrar expressando minha gratidão a todos vocês. Muito obrigado.